Olá, boa tarde. Eu sou a Vanessa Sensato, diretora de Relações Institucionais da Inova. Agradeço a presença de vocês e o interesse no tema. Hoje a gente tem um webinar planejado com muito carinho junto do Instituto de Artes da Unicamp e vamos estar aqui nas próximas 2 horas com vocês, compartilhando o melhor das experiências nessa área de inovação no campo das artes, certo? Antes de começar, eu gostaria de avisar a todos o seguinte, é um recadinho, a gente está com tradução simultânea hoje, então se vocês olharem ali, vocês podem escolher em qual língua vocês gostariam de estar ouvindo e acompanhando esse webinar, tá certo? Acredito que a maior parte de vocês vão ser aqui do Brasil, então, nesse caso, vocês podem escolher ali, optar pelo português para escutar, e vocês vão estar contando aí com a tradução da Daniela e do Renato, do coletivo que está com a gente hoje por aqui. Para vocês fazerem isso, é bem simples aqui, olha, já tem nesse slide, tem toda a orientação no computador, é só encontrar o globo, certo? E no celular ou no tablet, vocês podem ali também fazer a mesma opção. Então, se vocês deixarem desligado, vocês vão estar ouvindo o som original dos nossos palestrantes. Então, quem falar em português, vocês vão ouvir em português. Quem falar em inglês, vocês vão ouvir em inglês. A mesma coisa aqui, a instrução com relação ao celular ou no tablet, tá certo? A opção pela interpretação de idiomas no som original, que ali no Zoom, no PC, aparece off, certo? Ou em inglês, ou em português, quando vocês estiverem acompanhando em português. Bem, esse evento hoje foi organizado aí pela Agência de Inovação da Unicamp, a Inova, em parceria com o Instituto de Artes, e com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Unicamp. Sobre o dia a dia, hoje, o que a gente vai fazer? Eu quero avisar todo mundo que esse webinar vai estar sendo gravado, tá certo? A gente vai ter bastante opção para interação, então a gente tem um horário para conversar com esses palestrantes, vocês podem fazer isso, e a gente depois de gravar esse webinar, nós vamos divulgá-lo, tanto no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, onde aí nas mídias sociais da Inova, e do Instituto de Artes, combinado? Se vocês não puderem acompanhar o webinar inteiro ou gostarem do webinar e quiserem contar para os amigos, esse webinar, todo o conteúdo vai estar disponível. Na programação de hoje, nós teremos na abertura a diretora executiva da Inova, a professora Ana Frattini, também a diretora associada do Instituto de Artes, a professora Mariana. Nós vamos ter 2 blocos. O primeiro bloco, que é o bloco de interação e de apresentação dos cases internacionais, certo? A gente tem a Emma, que é da Universidade de Cambridge. A Universidade de Cambridge tem bastante tradição na área de enovação, e a gente, da Agência de Inovação da Unicamp, a gente tem uma parceria de longa data, temos projetos de vários anos com eles, e pela primeira vez, a gente começa a colaborar nesse setor tão importante. Então, a gente está bem animado em assistir essa palestra. Na sequência, a gente vai ter a doutora Elif, da Universidade da Flórida. A Universidade da Flórida também é antiga parceira da Agência de Inovação da Unicamp. A gente tem muitos programas de estímulo ao empreendedorismo com eles, com participação de docentes dali. Então, vai ser também muito interessante ouvir essa participação. Depois, nós vamos para o bloco das experiências nacionais do Instituto de Artes, com a professora Rachel, o professor Mannis e a doutora Ana Maria. 3 experiências que são complementares para que vocês conheçam um pouco do que já está sendo feito e se inspirem, tá certo? Então, para começar, eu gostaria, aqui o bloco, né, que é o bloco nacional, para começar, eu gostaria de pedir a todos a seguinte gentileza, vocês podem mandar um oi, um boa tarde, ali pelo chat, mas não deixem de encaminhar as perguntas de vocês pelo questions and answers, ali no Q&A. Por quê? Porque nos perguntas e respostas, depois eu vou poder direcionar melhor essas perguntas para os nossos palestrantes. Vocês podem escrever a pergunta em português, eu vou ler a pergunta em português, e a gente vai direcionar o tradutor, ele vai fazer essa tradução para que os nossos palestrantes internacionais
também possam participar respondendo, tá certo? Então, não deixem de colocar a pergunta de vocês nas perguntas e respostas, de maneira que a gente não perca essas perguntas ali no chat. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que quem quiser, tiver interesse, a gente vai poder também emitir certificado. Vamos enviar um e-mail para vocês depois, com uma pesquisa pós-evento. É só responder essa pesquisa pós-evento que vocês indicar se vocês querem ou não receber esse certificado, que vocês vão estar recebendo esse certificado de participação. Eu sei que isso é bastante importante, em específico para os alunos, certo? Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar para conversar com a gente agora a professora Ana Fratini, diretora executiva da Inova. A professora Ana está com a gente? Oi, Vanessa, muito obrigada pela sua apresentação, pela organização do evento. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos convidados. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente a professora Mariana, diretora associada do Instituto de Artes da Unicamp, cumprimentar todos os nossos palestrantes internacionais, a Ima e a Elif, e aos nacionais, né, Raquel, José Augusto e Ana Maria, muito obrigada por se juntarem a nós, pela organização, né, e boa tarde a todos que nos assistem aí por streaming. Como todos sabem, né, a Agência de Inovação da Unicamp, ela tem uma relação muito consolidada com as áreas de ciência biológica, saúde, exatas, tecnológicas, engenharias e computação, mas não há ainda uma relação muito sólida estabelecida com as áreas de ciências sociais, humanas e também com as artes, né? Então, é uma satisfação dar início a essa aproximação, né, por meio desse webinar, uma vez que estamos atendendo uma demanda da comunidade interna à Unicamp e também da atual reitoria da universidade que nos solicitou essa aproximação. Então, eu espero que o encontro seja bastante proveitoso a todo o público que nos assistem e que a gente possa vislumbrar algumas novas oportunidades de aproximação da inovação com as artes ao final do evento. A gente tem certeza de que esse é um campo muito fértil que tem que ser explorado, melhor explorado. Então, mais uma vez, eu agradeço aos palestrantes, agradeço a equipe da organização e desejo um excelente evento a todos. Obrigada, professora Ana. Gostaria agora de convidar a diretora associada do Instituto de Artes da Unicamp, professora Mariana. Professora Mariana, está com a gente? Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente por terem aceitado o nosso convite, professora Zema, professora Elif, professora Raquel, professor Mannis, professora Ana Maria Carrijo. Cumprimento também a professora Ana Fratini, colega da mesa aqui de abertura. Agradeço a Vanessa por toda a organização, Raquel, professora Alexandre Zamiti, e demais envolvidos na organização desse webinar. Em nome da direção do Instituto de Artes e representando neste evento o professor Dr. Paulo Ronck, dou as boas-vindas a todos que vieram prestigiar o webinar Inovação no Campo das Artes. O projeto nasce de uma conversa institucional entre Instituto de Artes e Inova, em busca de ressignificações e expansões do conceito de inovação para além daquelas que já nos são familiares, ligadas às relações entre arte e tecnologia. Mesmo nas pesquisas envolvendo arte e tecnologia, a questão se coloca: interessa mais a arte que é produzida com tecnologias já existentes ou a arte que provoca o campo da criação tecnológica a alçar voos mais inusitados? Historicamente, a arte sempre demandou por tecnologias, para expressar em matéria seus sobrevoos e ideais, seja de mulheres, de homens ou de sociedades. O que dizer da sapatilha de ponta criada para a representação cênica da mulher ideal romântica? Seria ela uma tecnologia? Se a mulher do século XXI, ao contrário daquela, é corpo, carne, realidade, tanto presente quanto remota,
Quais tecnologias dariam conta das artes às quais essa mulher, artista contemporânea, se dedica? A mesma pergunta vale para homens, é claro. Na díade entre o criar e o inovar, pode ser fortuito repensar o significado da própria tecnologia e expandir os seus sentidos, as suas significações e a sua capacidade de alar, tanto Ícaros quanto Clementinas. Desejo a todos um evento muito frutífero. Obrigada. Muito obrigada, professora Mariana, muito obrigada mesmo pela introdução. A gente teve mais gente entrando agora no webinar, né? Entrando no webinar, então eu vou aproveitar para relembrá-los do seguinte, de que a gente tem hoje tradução simultânea, então que vocês podem escolher ali no globo, logo abaixo, tanto optar por escutar no idioma original, optando pelo off, ou então escolher em assistir em português ou em inglês, tá certo? Então, não deixem de fazer a escolha de vocês para ter a melhor experiência nesse webinar hoje. Bem, quero aproveitar agora e vamos iniciar convidando a Emma, que é responsável por essa área de estímulo, a área de inovação no setor das artes e das ciências sociais, na Universidade de Cambridge, dentro do que hoje é a Cambridge Enterprise, que hoje é uma estrutura muito parecida com a da Inova, que também engloba outras áreas de transferência de tecnologias, então, assim, o Cambridge Enterprise é a Inova da Universidade de Cambridge, uma estrutura, assim, com bastante experiência, e a Emma... não basta agradecer, viu, Emma? Muito obrigada novamente por estar com a gente e compartilhar essa experiência. Seja bem-vinda, você tem a palavra. Thank you. I'll share my slides in a moment, but I thought I would show my face first. Thanks for welcoming me today. As Vanessa has said, this is a long-standing partnership between the University of Cambridge and yourselves. And so, yeah, we're really excited to hear that you're making steps too in this direction of exploring what innovation looks like in the arts and the humanities. So today I'm going to speak a little bit about our own project, which has been an internal project over the last 5 years to develop better services and also better relationships with our researchers in the arts, humanities and social sciences. And I'm going to pick out a few case studies. I thought that might be most useful for you guys to get a sense of what we're seeing now and what the fruits of those early conversations have now been a few years down the line. So I hope you can all hear me well. It's the first time I'm being translated. My Portuguese is very, very poor, so I'm very glad to have the assistance of our translators. I'll share my screen and I'll begin to introduce you to the work that we're doing. Ok, I hope that you can all... A gente consegue ver os slides direitinho. That's fantastic. Great. As I said, my name is Emma Salgard, and I'm the project lead of quite a unique project really at Cambridge Enterprise, which was initiated 5 years ago. And what we saw was that we had quite good relationships and beginning to get some traction with our social science researchers in the area of consultancy services, and also in some kind of technology and arts combined subjects. But where we didn't feel that we really had kind of a true relationship was with the arts and humanities. And so we decided that as Cambridge has got this long tradition of innovation, we ought to really explore what that would look like for our arts, humanities and social science researchers. And so as Vanessa has said, Cambridge Enterprise is a little bit like Inova within the university. So we have 3 main things that we do. We enable our academics to provide academic consultancy services. We protect intellectual property, and we also license intellectual property to industry partners. And we also have our own seed funds team who can create and invest in companies and social enterprises as well. So we have those kind of 3 main areas, and we felt that consultancy, this was an area of strength for us with the arts and humanities for really obvious reasons. I think we share our expertise readily from the humanities and the arts, and so that was an obvious place for our researchers to go.
but we really didn't have that traction around licensing, creating new intellectual property or kind of new technological innovations, or in company creation. So that was the kind of origin then of the project. And so really the first step was that they hired me. I'll tell you a little bit about myself because I think it's helpful for thinking how a project like this gets going. So I'm a literary historian by training. I did my PhD at Cambridge a very long time ago. And then I did postdoctoral research at the University of Oxford and published a monograph. And I worked primarily on religious literature of the 18th century. So a long, long way away from what I now do, which involves a lot of software and a lot of talk about intellectual property and investment. But I began working for a small social enterprise, so a non-profit organization. And I got a little bit of a sense of that startup life, the kind of early days of an innovative new product. And from there, I then returned into the university, focusing really on engagement and outreach. So thinking about those more traditional ways that humanities researchers and arts researchers might communicate with people who want to hear about their research through public engagement, through lectures, through museums and collections, through the media. So I was kind of facilitating in that space. And then this new role came up at Cambridge Enterprise, and that's when I began to think much harder about what it would look like to actually create a platform and to scale our possibility as humanities researchers, as arts researchers, to go beyond just sitting at the front of a lecture hall and telling people about our work, but really how could we create something that allowed people to understand and engage with the innovations and the creativity that were coming out of my work, out of the work of my colleagues in the arts and humanities. And so now I've been at Cambridge Enterprise for nearly 4 years, and this is where we are now. So the first thing we did was that in the very first year, we spent a lot of time just going out and talking and also listening to what it was that arts and humanities researchers really need. And so one of the first things that I began to think about was, what is it that might inspire somebody in the humanities to begin to engage with innovation and with what we call technology transfer, so the commercialization of research. These words are not necessarily words that go down very well with the arts and humanities, but nevertheless, we do need to introduce these concepts, I think, to our research communities. And so what we found was that there were really 4 things. First of all, this desire to make an impact, really socially driven, culturally driven research needs to find an audience. So anything that was going to allow you to get a bigger audience, that was going to be a good thing. So impact and public engagement was the first driver. Then secondly, there was a desire to work with non-academic partners, especially creative partners such as musicians or artists. And I think when you have a really good partnership with somebody outside of academia, it begins to generate very valuable intellectual property. And maybe we don't want to ask the question of, oh, who owns this IP and what are we going to do with it and how will we manage it? But actually, by putting some structure in place around those relationships, you can really future-proof them. And so that became an important part of the conversation. How can we really support and enable our researchers to work with partners outside of university? The next thing is, of course, finance. So at least in the UK, the arts and humanities are underfunded in comparison to science and technology and life sciences subjects. And so anything that might generate a little bit of income for our projects, that seemed like a good thing. And finally, I think that there are just some people who are entrepreneurs or social entrepreneurs within academia. And so anything that sounds innovative, an exciting way to engage in different ways and learn new skills, that was an important part of the motivation for those researchers to begin to work with us. And what we realized we needed to be providing were really 2 main things. First of all, I was being asked constantly, what is it that you're talking about exactly? What do these projects look like? And then the second thing is, how is the university really on a structural level going to support this stuff? It's not about supporting necessarily an individual researcher, although that's important too, but really as a whole culture, how can the culture demonstrate, yes, we believe in innovation from the arts and humanities. We believe that this is something that we as researchers should devote our time to. So how can we make that choice a legitimate choice and really support it structurally through funding, through facilitators, expert facilitators,
and through the support of partnerships in most cases. Good. So in this next section of the talk, I'm going to speak briefly about some of the projects that then have emerged from this approach. So this is a very recent project and a favorite of mine, and it came from a researcher in the Faculty of Asian and Middle Eastern Studies. And she's an expert on Arabic, and especially on how young children learn to write graphically the pictorial language of Arabic. And she had all kinds of very exciting and interesting insight into how young children learned Arabic. And she also began working with children's illustrators, renowned children's illustrators who were based in Egypt and Lebanon. And she began to create a toolkit, what she called a toolkit, to introduce children living in England, but whose mother tongue is Arabic, to introduce them to the written language of Arabic. And she created quite an extensive toolkit of copyright resources. So these are alphabets, they're short books, they're online resources of various kinds. And at the same time, she also created her own company, a small social enterprise, so a non-profit company, which was delivering supportive Arabic lessons based on the latest research into communities with a lot of bilingual Arabic children, and also into communities of asylum seekers and refugees who were arriving in Cambridge through the last sort of 5 to 10 years. And so she had this small company, and she was also using research funding to develop new kind of way of engaging with Arabic children in their learning. And what we were able to do for this fantastic academic was to enable her to license the materials that she was creating through publicly funded research, to license these into the social enterprise, which is called Kalamna, which means our words in Arabic. And so she licensed these resources. There is a revenue share agreement, which brings in a little bit of money every year to allow her to continue to refine the work and continue her research. And as a result of the license, Kalamna CIC can go forward and they can make these materials available online and also in print across the UK and across the Middle East at the moment, hopefully further in the future. So this was a really nice project for us because it involves both sides of the innovation coin, the creation of the company and also the creation of more like a technology, an original intervention, which is crystallized in this toolkit. So this is a very recent project. It doesn't bring in a lot of money, but it brings in enough to keep everything in the project ticking along. And I think this is a great worry for researchers, that sometimes they can create something fantastic, but it falls apart because it's just on a website somewhere. Perhaps it's obsolete in a short time. There's no more funding to keep developing it and keep working away at it. So commercialization can be a way to find a partner like Kalamna CIC, this social enterprise, who can take the project forward and are really inspired to take it out into the wider world. So that's the Kalamna Arabic Children's Toolkit. Now, at the beginning, we heard a little bit of talk about the synthesis between technology and art, and this is a great example. This is one of Cambridge Enterprise's very first spin-out companies, which was created out of the arts. It's called Duke Deck. So this came from the brain of Ed Newton Rex. Ed was a classical composer. He was a PhD researcher, and he works really on choral composition. But in his spare time, he liked to go to lectures with his girlfriend, and his girlfriend was a computer scientist. And he began to become very, very interested in artificial intelligence and how could artificial intelligence help to create new music, actually. And he's a very philosophical guy. He's interested in the question of how computers can create art and whether that's possible. And what came out of that kind of curiosity of Ed's was a new idea to create artificial music, which was generated by an AI. And this music could be altered to suit a particular mood, a particular time frame. The pace could be quickened. It could have a certain tone or be written in a certain key, for example. And so this idea became Duke Deck. Duke Deck is a very, very clever AI technology platform which allows a user, perhaps who has no experience of composing music, to create something themselves right in front of them on the computer. And in fact, the company was very successful. And a few years back, it was bought by the company that owned TikTok. And you can see where the application there is
when people are creating new content and actually new art through forms like TikTok, that they need a kind of music to go with it, and that they can tailor something, even with no knowledge of classical composition techniques. So this is a really democratic kind of project. And it's very interesting for Ed as well. He's moved out of research, and he's now the head of artificial intelligence at TikTok, which is obviously a huge global company. And so it's a really nice story of kind of entrepreneurship and when tech meets art. Something really different now. So this is a social enterprise that I've been working with for the last 18 months, and it's called Circa. And Circa is a project that came from our architecture department. So in the architecture department, there were a group of postdoctoral researchers who were working on vernacular heritage architecture. So especially the use of tiles, the use of traditional brick vaulting work, and the use of wood in construction. And the reason why they were interested in this is because these materials are very sustainable. So they are locally available, you don't have to ship them in, and they don't have a large environmental impact, even when they fall into disuse and have to be recycled, for example. And also because these techniques of, for example, brick vaulting that's used in cathedrals are heritage techniques that we should be guarding and we should be passing along to the next generation. And so they came up with a project to teach these techniques, how to use these natural materials, these locally available materials, and these heritage ways of working in order to create new construction today. And so they created Circa, which is a non-profit company, which delivers training and education to builders, to artisans, and to the general public to allow them to explore these old-fashioned heritage ways of working with materials. And so Circa is one of our very, very newest startup companies. We're very proud of it. And they've also recently achieved quite a lot of grant funding from the UK government to continue their work. And that's important because the founder is a Syrian researcher, and his dream is to move this project down through Spain and Southern Europe and back to the Middle East and to Northern Africa to really begin to find ways of working there as well. So that's lovely Wessam, my academic from architecture, and his new company. Okay, I'm going to finish just a few more moments by saying how we began these initiatives. And there's two things that I wanted to highlight. So we had two ideas early on. One was that the creative industries, gaming, music, arts and culture and heritage, we didn't have the right kind of partnerships ourselves to enable us to commercialize and to work with them. And so we generated a networking event, and we really very seriously curated the conversations and the relationships that came out of that event, which was called Creative Cambridge. So it was a one-day event. We invited lots of academics to give very short pitches and talk about their work. And we also invited people who were working with virtual reality, with gaming, with different kinds of music technology to come and speak to our academics and hopefully to inspire some new relationships. And this has proved really fruitful. We tried to make sure that it was low pressure. So it wasn't all about commercialization, it was about the sharing of ideas. But from this, we have several new projects developing, which we really hope are going to become innovations of the future. And the second thing is our Humanities Innovation Week. This is quite different. It's a training program aimed at researchers in the arts and humanities. It's a one-week program, and we teach user-focused design, the basics of social enterprise. We give a little bit of an introduction to intellectual property, and then we just provide mentoring and a space to talk and work through projects together. And at the end of the week, we award a very small prize sum of just a few £1,000s to each of the projects that we think are really going somewhere. The first year that we ran this, more than 50 academics joined us for the week, which we were really amazed by. And of those 50 attendees, they generated 10 projects, of which 8 projects are now really active commercialization cases with us. So from our point of view, this was an amazing way just to reach out and offer something to the humanities community. And in return, they bring us these fantastic ideas, in fact, including several of the ideas I've just spoken about in our case studies. So this is where we are at the University of Cambridge now. I can't claim that we are experts in humanities commercialization,
but I hope that we've given a little bit of insight, and I will gladly take some questions. Thank you. Obrigada, Emma. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência e trazer esses insights para a gente nesse início de jornada aqui de parceria da Agência de Inovação da Unicamp com o Instituto de Artes. Eu gostaria a gente teve mais gente entrando durante o decorrer desse webinar, então eu gostaria de relembrá-los que vocês podem optar em escolher, em assistir esse webinar em português com a tradução, é só irem até o globo ali de interpretação e escolher em português. Dr. Elif just joined us. Dr. Elif, please be welcome. And I'd like to ask you to choose English so that you can hear the translators working with us. All right? Oh, mais uma questão. Quem quiser fazer perguntas, por favor, enviem essas perguntas ali para o Questions and Answers, de maneira que nós possamos endereçar essas perguntas já ao final dessa apresentação. Doutora Elif, seja bem-vinda. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Can you hear me, Alice? I can. I was on mute. I think now I'm fine. Yeah. Okay. First of all, let me thank you from the bottom of my heart for giving me an opportunity to share my experiences. So I really want to maybe give you a bit more insight into a ground experience of an engineer, sort of attempted a couple interdisciplinary projects with the arts. So my home department is the Industrial and Systems Engineering at the University of Florida. I'm an affiliate faculty in the Engineering Innovation Institute, which teaches entrepreneurship and innovation to our engineering students. So I'm an engineer in my heart, and my work focuses more on mathematical modeling and algorithm development, as well as simulation modeling. And the problems that I'm interested in is related to supply chain. However, I also do have an active arts practice. I'm a mixed media artist, and I have worked on several community-based site-specific installations. I'm really interested in understanding how I tell my stories, how others tell their stories, and how communities tell their stories. And then, of course, in my identity, there are these two silos, but it's very difficult on a day-to-day basis in everything I do to keep them separate. I cannot say I'm doing this as an engineer, I'm doing it as an artist. My engineering work is heavily influenced by my arts practice and vice versa. And as an engineer / artist, I do have certain projects that focus on bringing arts into engineering. And I have worked on several projects which brought my engineering practice into the arts. So one is I'm gonna speak about these projects briefly. So one is the Creative Storytelling and Choreography Lab for our senior design project. The purpose was to kind of make our engineering students, better storytellers for general audiences. And I worked with graphical novelists, artists, and a dancer for the project. Another project that I'm worked on is I developed a course called Divergent Thinking for my group Entrepreneurship and Innovation at the University of Florida. And this is basically a 3-credit course, and we teach students about creativity. But for those of you who are familiar with the theories, there's a divergent phase and a convergent phase of creative processes. And in engineering, we focus on the convergent side so much that we leave divergent thinking outside, and we just don't know how to teach it. So this course basically just sort of brings in all these divergent thinking strategies that are found in the arts. And this last project, although it's not as sort of institution-wide, or it might not seem as impactful as the other ones, this is really near and dear to my heart. I actually ask my students to write poetry about inventory and supply chain systems, and I'm going to talk a little bit more about that. And I've been doing this since 2013, and this year I started collecting data and analyzing, and I think it's going to have substantial impact on engineering. It has the potential to have substantial impact
on engineering education. And if there are poets out in the audience, I'm not claiming I'm a poet, but because you will laugh at the poetic structure that we're using to do this, but the insights that we gain has been tremendous. My segue into this area was I worked with a dance professor, and I taught, it was just a series of conversations where I explained to her my research in algorithm development. There's certain sorting algorithms, or how you search a grid to find the optimal solution, and she created choreography based on that. So that was my first sort of bringing an engineering influence into the arts. And another thing that was very near and dear to my heart is part of my work focuses on lean production systems. And within that, there's this tool we call value stream mapping. What it is you look at a supply chain, a manufacturing system, or anything, and you trace how the value is created. And anything that doesn't create value is considered to be a waste, and you try to eliminate that. And I thought that could actually be used as a guiding tool to teach dance students how to edit their choreographic works, because there wasn't a formal process they were using. And it was pretty much like this master teaches the follower, and we just tested out. So I just want to talk a little bit about my background. So in my earlier education, I was a part-time classical piano student at the State Conservatory of Ankara in Turkey, which is my hometown, through middle school. But at one point they said, you either have to commit to being a full-time piano student, or we won't be able to accommodate you. And I had to make a choice between my science school and my music school. Clearly, I gravitated towards a career in science and engineering, but I think the arts always stayed with me. So my engineering education is very linear. I got into an industrial engineering program in my undergraduate. I fell in love with the perspective that it gave me on life. So I stayed with it through my master's and my PhD, and I'm a faculty member now in industrial engineering. And my art training is more of a very ad hoc, sort of random path. So I took workshops on drawing, painting, illustration, and graphical storytelling. I didn't add them, but I do take workshops on somatic experiences and dance also. And I don't go to those workshops as a dancer, but a dancer wannabe, but I'm more interested in how I can learn and how I could bring something from those workshops to my engineering practice. But that's my background. So this first project, the choreography collaboration with Sveta Kasabova, I was selected to be a creative scholar in residence in the School of Theater and Dance in 2013-2014 school year. And I just want to talk a little bit about this because I think any university can develop such a program with, I think, minimal cost or infrastructural burden. What UF Creative Campus Program does is it's a program out of our provost's office, who is very into interdisciplinary research and education. They basically release a faculty member from their home department and college and loan them to another department and college for 2 consecutive semesters. And there has to be an identified host there. So you couldn't just kind of show up in some program, just say, oh, I want to be here. But I had to develop my kind of collaborative effort with Sveta so that I could go there. And also, this is very much like I think she called Creative Cambridge. It's very much like, it's not a one-day event for us, but UF has this ad hoc committee, which was called Science, Engineering, and the Arts Committee. A call went out all to faculty, and faculty who were interested in kind of crossing the chasm to other fields participated. So we would just get together once a month. Everyone would just talk about what they wanted to do. And actually, that's where I met Sveta, because after one meeting, she said, I want to collaborate. Is anyone interested? And that's how we teamed up. So this choreography work was a project. It took about 1.5 semesters until the performance. So, and there's a dance work called In Search for Closure. And basically, like I said before, if you know the
search approaches and you know bubble sort, when you watch this dance performance, you can clearly see that. So those sort of mechanical shapes and movement patterns. But then the piece itself is still a dance work that a dancer could still find intriguing or interesting. And I'm not going to play a clip from that video, but I put the Vimeo link on my slides, and I'll make slides available to Vanessa after this talk, so you can easily take a look at it. The teaching of storytelling and choreography to engineering students was one of my creative scholar in residence projects. And the team had, like I said before, Tom Hart, cartoonist, Lila Corman, graphical novelist, Sveta Kasabova was the dancer, and I was kind of the host engineer. So Tom and Lila, they're actually a husband and wife team, and they talked about, they taught drawing and storytelling. So they had all these exercises that they do in their own classes, and they brought some of them to my engineering students. And Sveta worked with sort of the basics of choreography, how you create movement, how you make movement, and how from movement you move to phrase, and how you kind of look at the phrase in space, dance, and time to kind of tell a story. And we made 2 iterations of this project with those 2 teams, for that team. And at the end of the semester, the idea was that each senior design team had to choreograph a piece based on their projects. And it didn't necessarily have to tell the story of the project, but something related to it. And at UF, we also have an art, we're very lucky to have our own art museum on campus, and we got approvals from them. So at the end of the semester, the teams performed their work in a specific site. And sort of it was kind of the high point of both of those semesters for the students and I. During this, we actually tried 2 different ideas. One, in the fall 13, we tried engineering students kind of work with dance students very much the way I work with Sveta. So they would tell them, okay, this is our project, this is what happens. And the dance students would use this as an inspiration to choreograph a work. But what happened was the dance students took over. And it wasn't because they had the language, they knew what to do, and engineering students, well, they were intimidated by dance students, and the dancers took over. It wasn't unsuccessful because, again, both sides said, oh, they were fascinated by the sort of the collaboration, but that didn't push the engineering students as much as we wanted to. So in spring 24, we actually took the dance students out of the picture, and the engineering students actually had to dance themselves. And again, and so based on that summarizes this work, I do have a conference paper which has been published. You can reach the paper. It's an open source, so you can reach that. I will also put a couple of the excerpts of the dances because we did make a couple short videos showing the students' dances. And again, you can see how untrained their bodies are, but how committed they are to dancing, which is fascinating coming from engineering students. The second project in my creative scholar in residence experience was kind of taking something that I know in engineering and try to bring it into dance, the teaching of dance and research. So the team is just Sveta and myself. And this happened in spring 2014. So I had a 4-hour workshop session with graduating seniors who were also choreographing their graduation pieces. And it's basically a longer handout of very much like going through the steps of developing a value stream map for a business or a manufacturing process, but that I just adapted to dance. For example, they were asked to articulate. So dancers know these somatically. They feel in their bodies, it's in their brains, but when you tell them to articulate to a non-dancer, they have difficulty in that translation. Because it's just almost like riding a bicycle or breathing, and they're like, oh, I just do that, or that's just how you do it. So they're very, there was kind of that communication breaking down. So they
we ask them to identify the shape of their dances, tempo of their dance work, and in a way, identify the waste. So when I say waste, so what elements do you repeat? How do you vary your repetitions? Do you need all the repetitions? And one thing I push them to think about is, so some of these pieces, they varied from 4 to 8 minutes. And I told them, so what if I gave you only half the time to show your work? Like, go back to your dance work and pick the most elements. And in the extreme, I actually pushed them to 15 seconds. And the idea was, so you suppose you're given a spot during the halftime in a game, and you only have 15 seconds to shine. So what are you gonna pick from your dance work and still kind of communicate the essence? And unfortunately, at the time, my understanding of qualitative research was zero. And in a way, I didn't know what I was doing. So we didn't collect any data, but there are some professors now interested. So now I will look into going back and collecting more data and see if this practice, sort of such training and a workshop would have any positive impacts on their learning of the process of editing. This project, this is ongoing, and Divergent Thinking, like I said, is a course that I developed. So let me take a step back. So at the end of 2014, my visiting position ended and I had to come back to engineering. And I was so depressed in a way, because like the teaching and the research was so colorful. There was so much trial and error. Whereas whenever I went to my engineering class and looked at the students, they're just sitting at their desk. There's no movement. They're not encouraged to try things. And it was almost like this cognitive dissonance, like two buildings, 100 meters apart. Their students are going through this laughing, crying, moving, trying and failing and learning from that. Whereas the way we were teaching engineering was entirely different. Yet at the end, they were just getting their diplomas from the University of Florida. So when I came back, I actually approached the institute director, said, I want to teach a course on creativity to engineering students. And it was almost like that at that point in time, they had just released the entrepreneurship and innovation courses. They knew that creativity was lacking, but they just didn't know how to do it. So now I can talk about the course, but it was almost like the first time I had 8 students, I had no idea what I was doing. Again, we just iterated. But what it is it's a 15-week, 3-hour, once-a-week meeting. We limit the class size to 35, and we open the registration, and within an hour and a half to 2 hours, like all the spots are taken. So we know there's a high demand, and we're looking into scaling it up. So a typical class meeting, the first 2 hours is an arts-based approach. So this might be, I could teach them how to sort of take a text and create a dance phrase based on that. Or I may give them a news media article and tell them to make a collage based on it. So, or fast drawing or writing sort of haikus. So it's basically, it's almost like, in some ways, it looks like kindergarten as opposed to college level education, because they're just doing these things that maybe some of them did when they were 3-4 years old, but they never did it again, or they just did it outside of their engineering practice. And now they have to kind of bring it back. So the first 2 hours is based on an arts-based approach. And then we use, so at the end of that 2 hours, we almost have this very short debrief, kind of like, what did you learn? How did you come up with the ideas? How did you collaborate with the other people? So we kind of take it out of its arts context. And then we pose an engineering problem to them and ask them to use their learnings to solve or approach to this engineering problem. And the structure of the overall material, so it's basically, there are 4 pillars. One is the differences between observing, like how an artist observes the environment versus what an engineer looks for. So we spend about 3-4 weeks on observing.
then I'm a big proponent of asking good questions. Engineers quickly realize that they are more in the habit of asking closed-ended questions. So how tall is that building? What's the wind rate? Like, what's the velocity of that vehicle moving? So they're not used to asking all these how or why, these open-ended questions that could bring in some input, that unexpected input to their process. So we talk a lot about questioning, and then we talk about learning. So although we are in a school environment, of course, you can learn by doing, you can learn by observing, networking. So we kind of go through these different experiences, and some of them are out of class. Like my students, every semester, they have to go to a theater play, and they have to go to a contemporary dance performance. And I ask them to do an almost like an engineering analysis of what they've seen on stage. So there's a lot of out of class learning, and experimenting is where we, by that time, they've been experimenting all along, but it's really for an engineer, it's very hard. To a scientist and an artist, it's not so much, but engineers sometimes want to get to the right solution right away, and they don't necessarily like failure. They don't see them as learning opportunities, but with experimenting, be it dancing, drawing, improv, theater, we give them opportunities to experiment. So this course actually went through 4 iterations under my guidance. From fall 2014 until spring 2016, and as of fall 2016, it's a formal course on the books at the University of Florida. And based on the work, I have also developed modules for existing courses. So for any project-based course, we could easily develop a 4 to 8 hour, depending on what the instructor wants taught or how creativity should be approached. We bring that. And I do have another conference paper where we incorporated some of these art-based creative thinking skills in an industrial and systems engineering course. So the link for that is up as well. And I should mention, so as I mentioned, scaling up is an issue. And so I was on sabbatical last year, half of the book is done, but I'm converting my lecture notes into a source book for anyone who wants to incorporate these into their practice. Last but not least, like I said, my core research area is inventory and supply chain systems, and I wouldn't be true to myself if I didn't try to bring any arts-based practice into my own course that I regularly teach. So I have about 150 students per year go through it, and since fall 2012, I asked them to write 2 poems. One is due in the first week of classes. It's about themselves. The second one, again, is an I am poem, but it's about an inventory and supply chain topic that they learned throughout the course, which is due in the last week. And over the years, like since 2012, it's almost like, for me, the icing on the cake. That's my favorite assignment to grade, because just seeing how they give these human characteristics to these engineering concepts or these abstract concepts was fascinating. But the more I repeated this assignment, the more I realized, oh, I am seeing things. For example, they don't have a clear understanding of a difference between a parameter and a decision variable. So basically, based on how they said or expressed their poems, of course, there's some creativity, they take liberties, but I was able to see how the weaknesses in their conceptual learning of the technical topic. So I have been talking about this. Everyone says, oh, this is great. Finally, I found a partner. And again, I got a small grant from UF Creative Campus, and I work with a qualitative analyst from communication studies. And we actually analyze these poems, and it's the work we have found is very interesting, because like I said, although for me it was a fun activity and I motivated them, oh, you're going to learn communication, you're going to improve your communication skills, what we found out is actually improving the technical understanding of the material. And we have developed a proposal. It's been reviewed once, declined once. We are submitting it again.
to conduct more research on its effectiveness and possibly scale out to other majors and institutions more globally. And again, if you're more interested in this work, I do have a publication based on this first iteration of data analysis. So in closing, I'm hoping that there are engineers and scientists as well as artists in the community. And this is just kind of my collection of what I knew, what I know, or what I know now, and what I didn't know 7-8 years ago. One thing that I want, if there are any administrators in the community, any deans, department chairs, provosts in the audience, interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary work, as much as you want us to do it, it's so hard. It's challenging because whichever area that you try to enter or bring, one area is always ahead of the other. So when, for example, we talk about engineering, I'm always ahead of Sveta, and I have to pull her back. But when we're in a dance studio, she is ions away from, like, ahead of me. And there is so much, it would have been so much easier for her to collaborate with a dance professor, and it would have been so much easier for me to collaborate with an engineering professor because we speak the same language. But I think through our collaborations, actually, we did sort of, our discoveries or the knowledge we generated was more interesting, or was unexpected in some ways. And it is challenging, and challenges can be personal, institutional, or field-wide. And am I running out of time, Vanessa? Yes. Okay, so I'm just going to wrap it up. So yeah, it's okay. I just came back because my internet fell. So oh, okay. I was so I'm back now. Okay, I'm going to wrap it up. You're out of time. Yeah. Yeah, I had 2 more slides. I'll just wrap it up quickly. So the challenges can be personal, institutional, field-wide. It was a huge growth experience for me, but the institutions really have to, the critical thing that you could give your faculty is time and space. On top of it, if you can give all these like small grants and funding here and there, that would help too. But also there's a field-wide resistance. Like whenever I talk to my engineering colleagues outside of the university and I tell them, well, I like dance, I work with a dance professor, they dance my algorithms, or my students write poetry, all I get is either a belly laughter or a stare, like that empty stare, because it's just so outside of people's realm. So there's going to be resistance, and people have to have the drive or the interest to kind of work against that resistance. But I also believe that we can do challenging things, and we are doing them all the time anyway, so why not try something different? As I mentioned, whether you're an artist or an engineer, that you're collaborating with someone from outside of your discipline, I think being curious, open-minded, patient, and generous is so important. I thought I was, but then very quickly I realized I wasn't. So it's almost like you have to assume this person is a very accomplished thought leader in their field, but they know nothing about my field. So you really have to sort of have the time, have the patience to develop that relationship. This probably will put a smile on artists and engineers who tried to work with the other before. Artists are, again, I don't want to make a generalization, but they're process focused. So they just go into the dance studio and dance for the sake of dancing. Whereas I go to my lab, just say, okay, I have this paper to write, I have this result. So, and when you look at this talk, you can see I have all these products like the books, the videos, the papers, but it took years and years of process where there was no output coming up. And it may be difficult to afford if you're a junior faculty member, but I was already tenured, so I could take my time. And you're going to be uncomfortable, you're going to feel awkward, but it's really about learning to create space for the work to emerge and just be patient and stay with it throughout. And my call to artists, do not dismiss engineers, do not dismiss us for being too inside a box. Engineers, please, please do not dismiss your artists for being too out of the box. And to me, what brings sort of the commonality in arts and engineering, making art and engineering are both about problem solving. That's the common thread.
And the arts and engineering are also very human experiences. That's another common thread. So with that, I just want to say that the arts and engineering has a lot of potential to drive innovation for the future. And again, I'd like to thank you for your time. Thank you, Vanessa, for the invite. And please feel free to send me an email if you have any questions. Muito obrigada por sua participação, Elif. Eu gostaria de convidar todos para enviarem as suas perguntas ali pelo Questions and Answers, que a gente vai abrir o bloco de perguntas e respostas agora. Antes do bloco de perguntas e respostas, eu gostaria de convidar todos os palestrantes para abrirem suas câmeras, de maneira que a gente possa fazer a foto oficial desse evento antes da gente ir para a conversa. Então, todos, por favor, abram as suas câmeras. Eu acho que... Hi, Elif. Are you there with us? Yeah. Can you open your camera? Yeah. Oh, I didn't see anything. So, okay. Great. Do we have everybody with open cameras? Yes. Great. Carol, você pode fazer a foto para a gente? Ok. Preparem. Feito. Vamos fazer mais uma para garantir? Vamos fazer mais uma. Só um momento. Preparem novamente. Ok. Prontinho. Ok, muito obrigada, Carol. Ok, vamos agora para o bloco de perguntas e respostas. Eu gostaria de convidar, então, a Emma para ficar com a gente nesse bloco de perguntas e respostas, e também a Elif, que a gente vai direcionar as perguntas para vocês. Muito obrigada por estarem com a gente aqui novamente, né? Então, eu vou começar com uma pergunta da Lavínia Machado. Essa pergunta é minha também. Emma, ela pergunta se os eventos, o Humanities Week e o Creative Cambridge, se eles vão acontecer online, se há possibilidade de participação a nossa aqui da Unicamp nessas atividades que vocês têm, se algum deles é aberto, como é que é isso? Yeah, so I'm afraid that the events take place in person in Cambridge. Last year we were online, but the first part of the Humanities Innovation Week is a kind of introductory session, and this will be recorded and it's freely available afterwards. So if you like, I can send the link to Vanessa if you're interested. So that session will be an introduction to innovation in the arts, and then we'll also have 3 of our researchers who participated in last year's event to speak about how they've been developing their projects since. So I think it should be a really good event. And if there are opportunities for us to meet online in other ways, I would be very open to that too. Que ótimo, muito obrigada. Então, depois que ela enviar o link, a gente envia esse link junto com as apresentações para todos a terem acesso às apresentações e a esse link, todo mundo que teve interesse participou. Tem mais uma pergunta para você, Emma, que se você poderia dar exemplo de alguma inovação originada no departamento na área de direito. Se você lembra de alguma coisa nessa área e poderia exemplificar. Absolutely. I wondered about including law in my I wasn't sure exactly who was in the audience. So I have 2 quite interesting projects that have come from our law department at the moment, and they're completely different from each other. So one of them is about improving the educational experience and the well-being of prisoners. So people who are in prison, maybe engaging with educational courses, they're often asked to carry out evaluations and to kind of fill out short quizzes about their experience, etc. And we have a bunch of researchers in criminology who are very interested in understanding how we can monitor mental health at the same time as monitoring their educational outcomes. And so this is, again, it's more like a social enterprise or civil society engagement project where they have created an online platform which is locked down, it's secure, and it can be introduced on computers inside prisons.
And every time the visitor is engaging with the education program, we're also keeping track of their mental health. And we also can make recommendations of different resources or ways that they can help themselves. So that's one. But then completely different and much more technology driven is something called Contrarian, which is a project out of our law department and our business department. And that is about an artificial intelligence for understanding and resolving conflicts in contracts. So it reads contracts and it predicts where the contracts are not in agreement with each other in advance. And it can also suggest resolution for this. It's at a research stage at the moment, but we're very excited about it. And actually, probably a third thing is, which we see a lot of this, it's a company, a new company. It's called the Regulatory Genome Project, and it's about understanding financial regulation as that changes worldwide. So a bank, for example, can access this platform and understand and read in a very user-friendly way regulations relating to kind of financial transactions in Brazil, in the UK, in the European Union. So this came out of a huge research partnership between 4 international banks and the University of Cambridge, which then became this company which provides a data service to banks so that they can access this regulatory information. Obrigada, Emma. Eu gostaria de direcionar uma pergunta agora para a Elif. Elif, a Raquel Barbosa. Você acabou de responder essa pergunta. A pergunta da Raquel, a Raquel é a nossa diretora, minha colega, a nossa diretora de propriedade intelectual na Inova. Você quer comentar um pouquinho a pergunta dela e a resposta, se você puder? Acho que você acabou de digitar, né? Vou deixar para a próxima, não tem problema. Ok. O Alessandro Elef direcionou uma outra pergunta para você, que ele pergunta qual foi o impacto qual o impacto nas diferentes áreas de engenharia e dança, antes e depois da aplicação dessas áreas. Eu lembro que na nossa conversa inicial você comentou comigo que muitos dos seus alunos da engenharia, eles vinham com um feedback muito positivo a respeito da participação dessas atividades. Você pode comentar um pouquinho a respeito desse impacto da introdução dessas atividades artísticas nas aulas, nos grupos de engenharia na Universidade da Flórida? I apologize because I couldn't figure out how to get the English one. Can you just ask the question, would you repeat the question in English? I'm sorry, I wasn't on top of it. Yeah, don't worry. I can make the question in English anyway. Are you in the translation, in the interpretation in English? It was okay. I'll make it in Portuguese again so that people understand. Maybe I was a little bit confusing, but then I'll make the question again. So again, você comentou comigo durante a nossa conversa que havia um impacto muito positivo da introdução dessas atividades com foco artístico nas disciplinas das engenharias, que inclusive os seus alunos comentavam depois de alguns anos do impacto que essa introdução às artes e essas atividades tinham no futuro na carreira deles. Eu gostaria de te pedir para comentar um pouco a respeito disso. Qual que é esse impacto positivo? O que esses alunos ganham que é tão diferente a partir das atividades artísticas? So, of course, I don't remember what I told you, but there are lots of things. So one thing is engineering students, most of them are A-type. So they want to be the one who knows, who has the answer. So they have little tolerance for failure or making mistakes. But in the arts, what they realize is every mistake is a stop or a turn or a pivot along the process. And it can actually inform sort of this process of innovation or the practice of engineering better. So that's one, they certainly learn. But I'm trying to remember, it must be a specific student that I told you about.
But I mean, I do yes. over the years get tons of emails from students just saying that course at the time, I just didn't know, but it's been so influential in opening my mind and being sort of curious, being able to ask open-ended questions and having more tolerance for different ideas. That's the kind of feedback that we get. Muito obrigada. I hope that answers your question, Vanessa. I apologize. É isso mesmo, exatamente isso. Exato. Nós não temos muito mais tempo para as perguntas, mas tem uma pergunta do professor Paulo Ronchi. Ele pergunta para a Emma sobre as diferentes formas de financiamento, quais foram as ações para fomentar o engajamento dos parceiros da sociedade civil. Emma, você comentou a respeito do engajamento da sociedade civil na sua palestra, né? E como é que vocês fizeram algum tipo de financiamento específico? Como é que vocês promoveram isso? Yeah, so I mean, civil society partners are involved in different sort of stages. So first of all, many of our humanities researchers already had strong working relationships with certain areas of society. So for example, sometimes with local councils or with the education system or with prisons. So we were able to some extent to build on those relationships carefully, I think, because I'm sure Inova are used to this as well, that sometimes the introduction of commercialization can be a complicated moment in that relationship. So sometimes we rely a little bit on the researchers having already some relationships that allow them to test their innovations in the real world setting. The second thing is that the UK government increasingly begins to fund innovation work in the humanities and social sciences. So we're very lucky that we're able to get something called an impact acceleration grant, which we can attach to a project in order to carry out field testing, to protect the intellectual property and to take the innovation to market. So those grants are not very big. Perhaps they're between 20 and 50,000 pounds. I'm sorry, I can't convert currency. So they're not very large, but they allow... For us, it's a lot of money because of the conversion rate. Yeah. And then the third thing is civil society as investors. And this is something that we're now beginning to become more interested in. So we recently started a project around supporting our non-profit ventures. And these companies, they don't need venture capital. They need support that's much more friendly, perhaps more charitable funding. And so just now we begin to pull together a collaboration between 12 universities to find funders who could aid us to support these non-profit ventures. But this is really early work. So that social enterprise, I think, is really growing in the UK, and perhaps it will grow where you guys are as well. And again, I'm very interested in a conversation if somebody's thinking about social enterprise and that kind of civil society funding, because this is a challenge for us as well. Nós estamos exatamente nesse momento. A gente entende que está na hora de pensar a respeito das social enterprises e queremos conversar sim. Muito obrigada, Emma, muito obrigada, Elif, por sua participação, foi fantástico. Até uma próxima, logo nós voltamos a conversar. Eu gostaria de convidar agora, nós vamos para a segunda etapa desse evento, nós vamos agora para a etapa das experiências do Instituto de Artes da Unicamp, e para começar eu gostaria de convidar a professora Rachel, que vai comentar a respeito da Rede de Cooperação Transdisciplinar em Pesquisa e Inovação, das MIND. Raquel, você está com a gente? Estou sim, Vanessa. Obrigada. Seja bem-vinda. Deixa eu compartilhar minha tela antes, né? Só para assegurar que vocês estão vendo o conteúdo. Tudo bem? Chegou? Chegou, está funcionando bem. Então, bom, muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero saudar a professora Ana Fratini, a professora Mariana Baruco, a doutora Emma, a doutora Elif, né, que tanto abrilhantaram aí o nosso evento. Obrigada, Vanessa, pela oportunidade, e a todos aqui presentes, né, todos os colegas, né, toda a comunidade docente e discente do Instituto de Artes, pesquisadores e todos, né, da sociedade que estão participando conosco desse evento.
Muito grata mesmo. Bom, a nossa fala, ela está focada em apresentar as ações que nossa rede das Mind tem desenvolvido, né, e os alcances que nós temos chegado nessa ação, nessa cooperação transdisciplinar que enfoca, né, as áreas do design, arte, espaço e mente, né, como eu vou apresentar aqui para vocês. Então, todo o nosso trabalho, ele está fundamentado numa abordagem transdisciplinar, né, que se dedica, como a gente disse, né, à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, advindos especialmente dessa cooperação, né, nas áreas que reúnem, que compõem, né, o acrônimo, né, das Mind, que é design, arte, o espaço representado pela arquitetura e urbanismo, e a mente, né, sendo trazida aí pela abordagem das ciências cognitivas e também na cooperação com as ciências da computação, ciências da saúde, educação e das engenharias. Então, o nosso trabalho, ele realmente é todo estruturado nessa articulação entre diferentes áreas do conhecimento. Bom, nós somos 3 coordenadores, né? Professor Cláudio Lima, que é o chefe do nosso departamento de artes plásticas do Instituto de Artes e também é pesquisador, docente do programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, na FEC, que é a Faculdade, né, de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, professor Evandro Zigiati, que é coordenador associado desse mesmo programa de pós-graduação em Arte, Tecnologia e Cidade, e por mim, Rachel Zuanon, que também sou vinculada ao nosso departamento de artes plásticas e também docente pesquisadora do nosso programa de pós-graduação em artes visuais e também docente e pesquisadora do programa de pós-graduação em arte, tecnologia e cidade, e nesse momento ocupo a posição de coordenadora de pesquisa e extensão. A nossa rede, ela congrega atualmente 16 pesquisadores associados, 10 doutorandos, 12 mestres e mestrandos e 18 estudantes de graduação com bolsa de iniciação científica. Então, é um corpo robusto, né, de pesquisadores e estudantes voltados a esse interesse transdisciplinar, a essa cooperação transdisciplinar. Nós temos, no momento, 4 laboratórios em operação no âmbito da nossa rede. O primeiro, que é o MIND, né, o Laboratório de Interações Multidimensionais em Neurociência e Design, o MapLab, que é um laboratório dedicado à investigação sobre a memória, o espaço e o patrimônio, o MOPU, que é o Laboratório de Morfologia e Paisagens Urbanas, e o ProComplex Lab, que é um laboratório voltado à investigação sobre os processos criativos projetuais complexos. Esses laboratórios, eles dão suporte aos nossos grupos de pesquisa, né, a partir dos quais nós desenvolvemos os nossos projetos. Então, aqui também nós destacamos os nossos 4 principais grupos de pesquisa, que são os processos criativos projetuais e neurociência, cooperações multidimensionais e transdisciplinares. O outro grupo de pesquisa é o Cultura e Memória, Diálogos de Permanência e Inovação, Morfologia Urbana, Transformação das Cidades e Processos Complexos, Ensino, Pesquisa e Prática Projetual. Bom, focando, né, especificamente na questão inovação, e especialmente a inovação nas artes e nas humanidades, nós cunhamos, né, professor Cláudio Lima, professor Evandro e eu, cunhamos o conceito de ambientes e produtos homeodinâmicos. E é com base nesse conceito que nós
estruturamos todas as nossas pesquisas e todas as nossas ações projetuais. Esses ambientes e produtos homeodinâmicos, eles colocam o ser humano no centro da questão e todos eles visam favorecer a homeostase biológica do organismo humano. O que significa isso? Significa corroborar para os processos, para a regulação da vida, para que os processos que regulam a nossa vida estejam sempre em equilíbrio, né, o que a gente denomina como equilíbrio homeodinâmico, e isso naturalmente também representa um equilíbrio dos estados resultantes dessa regulação metabólica, dessa regulação da vida, né, do nosso organismo. Então, para isso, todos os projetos que a gente desenvolve, seja focando no desenvolvimento de ambientes ou no desenvolvimento de produtos, todos eles estão centrados em diretrizes projetuais baseadas nos fundamentos teórico-práticos, especialmente, mas não somente restrito, né, a esses campos, mas especialmente a neurociência cognitiva, neurociência comportamental e o monitoramento neuropsicofisiológico do ser humano. Bom, nós trabalhamos, né, para desenvolver estes ambientes e esses produtos homeodinâmicos, nós atuamos em diferentes escalas. Na escala urbana, na escala arquitetônica e na escala do objeto. Assim como também nós atuamos, né, investigamos essas possibilidades em diferentes materialidades, tanto no âmbito da materialidade física, quanto da materialidade digital, quanto da materialidade físico-digital. E as nossas, né, todos esses ambientes e produtos que nós desenvolvemos, eles visam especialmente ações preventivas, né? Ou seja, que previnem aí que essa regulação da vida, que esses processos homeodinâmicos, né, se mantenham nessa porção mediana da faixa homeodinâmica, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, né? E que consigam manter o organismo humano em equilíbrio, numa ação preventiva. Uma outra ação que é restauradora, que é aquela quando o organismo ele já se encontra em desequilíbrio, e você então precisa trazer contribuições, gerar estímulos para que o organismo saia desses pontos extremos de desequilíbrio e possam voltar para uma porção mediana de equilíbrio homeodinâmico, e ambientes e produtos que somam, né, ações preventivas e restauradoras, como a gente exemplifica melhor a partir, né, dessa visualização, né? Ambientes e produtos voltados para uma ação preventiva, eles então direcionam estímulos homeodinâmicos preventivos, e como a gente mencionou, visam manter, né, sempre o organismo, né, permanente nesta faixa, né, que é uma faixa dinâmica, não é um ponto estático, é um ponto dinâmico de equilíbrio, e se manter nessa porção mediana e não nos extremos. Os estímulos restauradores, como a gente disse, né, anteriormente a vocês, eles são produzidos por meio desses ambientes e produtos no sentido de impulsionar, então, essa saída dos extremos, né, dos extremos de desequilíbrio para a porção mediana de equilíbrio. E, por fim, os ambientes e produtos que combinam estímulos preventivos e restauradores, sempre no sentido de manter, né, também de uma maneira não tão central como os preventivos, né, mas numa posição dinâmica que que na verdade corrobora para que o organismo não se mantenha nos extremos da faixa, que são, na verdade, pontos que ameaçam a sobrevida do nosso próprio organismo. Os ambientes e produtos homeodinâmicos, eles ganham ainda maior potencial nesse sentido quando somam-se as contribuições das biointerfaces inteligentes. As biointerfaces inteligentes, especialmente, elas visam monitorar o estado neuropsicofisiológico do organismo humano e responder
afetivamente, ou seja, corroborar para que esses ambientes e esses produtos homeodinâmicos respondam afetivamente, ou seja, de maneira empática às necessidades do organismo humano. Ou seja, né, ambos aí se cooperam para gerar, né, para produzir estímulos homeodinâmicos preventivos e restauradores ao organismo humano no sentido de favorecer a homeostase biológica, como a gente já mencionou. De uma maneira bem breve, né, apenas como uma macrovisão do que significam essas biointerfaces inteligentes, porque não é o nosso foco aqui, mas entendendo que o ser humano está no centro, essas biointerfaces, elas combinam diferentes camadas, né, de sistêmicas, né? São diferentes camadas sistêmicas que se articulam num grande sistema. Com uma primeira camada mais próxima do organismo humano são os biosensores, especialmente utilizados para obtenção de bioinformações, que se combinam, né, a uma diversidade de sistemas artificiais inteligentes, e todas essas camadas se articulam num sistema complexo, né, que, como a gente disse, visa, né, trazer contribuições para o equilíbrio homeodinâmico do organismo, ou seja, o alcance, né, a manutenção da homeostase biológica. Apenas também, de uma maneira muito breve, né, um conjunto de bioinformações que os nossos projetos, né, se debruçam, né, e aplicam nos seus desenvolvimentos. Então, por exemplo, atividade eletrodérmica, saturação da hemoglobina pelo oxigênio, pulso cardíaco, variabilidade da frequência cardíaca, atividade eletromiográfica, atividade respiratória, temperatura corporal, posição e movimentação ocular, atividade encefalográfica, oxigenação sanguínea do cérebro, expressões faciais, expressões gestuais, expressões vocais, expressões textuais, ou seja, um conjunto de bioinformações que nos ajudará a alcançar o estado homeodinâmico e afetivo do ser humano em resposta aos estímulos preventivos e restauradores que os nossos ambientes e produtos homeodinâmicos produzem, né, no sentido de favorecer a homeostase biológica. Bom, então, em síntese, né, nessa ação conjunta, né, com as biointerfaces inteligentes, esses ambientes e produtos, eles se tornam inteligentes, neuroafetivos, né, atuando, como nós dissemos, em uma ação preventiva, restauradora ou ambas, e nas escalas do objeto, na escala arquitetônica e urbana, e explorando as materialidades física, digital ou físico-digital. Bom, no que diz respeito aos nossos atuais projetos, os nossos atuais projetos, eles se concentram no momento, especialmente nas áreas de arte e cultura, arte e educação, arquitetura e educação, cidade e saúde. Todas essas áreas, todos os nossos projetos, né, nós nos valemos de aplicações de abordagens, como nós já dissemos, das ciências e das tecnologias cognitivas, especialmente da neurociência, da psicologia e da inteligência artificial, e sempre com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida do ser humano. Bom, no que diz respeito, né, à nossa área de arte e cultura, a gente destaca o projeto de arte homeodinâmica, né, alinhada ao conceito de ambientes e produtos homeodinâmicos. No âmbito desse projeto, nós desenvolvemos especialmente produtos, né, no âmbito da arte interativa, da arte urbana, dos computadores vestíveis e de aplicações em realidade virtual, todas, né, combinadas com a ação das biointerfaces inteligentes e voltadas para essa experiência, né? Essa experiência imersiva, essa experiência onde o próprio organismo do participante, do interator, dialoga com a obra de arte, numa relação coautoral
da própria produção artística com o organismo do participante, do interator, falando de uma maneira muito breve, né? Um outro projeto que a gente destaca na área de arte e educação é o desenho sensorial, que nós desenvolvemos junto aos estudantes de artes visuais, do curso de graduação em artes visuais, e que combina uma série de recursos didático-pedagógicos voltados à estimulação somatosensorial e sensório-motora para favorecer as habilidades do desenho artístico e também corroborar para a sensação de bem-estar e para que estes alunos alcancem, né, uma expressão autoral no âmbito dos seus processos criativos e dos seus processos poéticos e projetuais. Um outro projeto, né, que também nós desenvolvemos na área de arquitetura e educação são esse conjunto de práticas pedagógicas voltadas, né, a produzir as melhores experiências em ambientes de aprendizagem integrados e flexíveis. E para o desenvolvimento, né, dessas práticas pedagógicas, nós nos apoiamos, assim como o método do desenho sensorial, em contributos que advêm da articulação, da cooperação entre os campos da neurociência e da educação, que é, na verdade, a neuroeducação, articulada, né, ao campo da arquitetura. No âmbito da área cidade, né, do urbano, nós destacamos aqui 2 projetos. O primeiro, que é o Vila Conviver, o Co-house Sênior, que vai focalizar uma série de diretrizes projetuais para o desenvolvimento de habitações sociais, dirigidas aí para um público adulto com idade superior a 60 anos e que vai olhar diretamente para essas necessidades neuropsicofisiológicas desses habitantes, né? A partir desta faixa etária, e buscar as melhores soluções projetuais orientadas, né, para essas necessidades neuropsicofisiológicas. Assim como a gente também destaca esse outro projeto que vai olhar especialmente, que vai trabalhar nessa correlação entre os mecanismos da memória e da atenção dos habitantes de Prainha, de Vila Velha, justamente para estudar as melhores contribuições para a preservação deste patrimônio cultural localizado no estado do Espírito Santo. E, por fim, né, esse projeto totalmente focado em contribuições para a área da saúde e que articula conhecimentos tanto da arquitetura, como do urbanismo, como da arte, da educação e, lógico, né, das engenharias também e das ciências da saúde, que é a aplicação das biointerfaces inteligentes para o projeto de ambiências hospitalares humanizadas e homeodinâmicas. Todos esses projetos que nós mostramos aqui para vocês de uma maneira muito breve, eles são fomentados por agências, né, de incentivo à pesquisa, agências brasileiras de incentivo à pesquisa. Bom, em síntese, para concluir a nossa contribuição, especialmente refletindo sobre a inovação no campo, né, das artes e das humanidades, e de maneira muito articulada com as contribuições das minhas colegas, da doutora Emma e da doutora Elif, é que justamente a gente entende que todos esses resultados, né, incrementais e disruptivos que nós temos alcançado no âmbito dos projetos que nós desenvolvemos, eles advêm da prática, da aplicação e do desenvolvimento destes métodos e processos transdisciplinares, né? E são esses métodos, são esses processos transdisciplinares que têm justamente impulsionado o alcance desses resultados e que nós, né, como pudemos ver aqui pela diversidade dos projetos, né, das áreas que se articulam em nossos projetos, eles trazem contribuições diretas
tanto para a dimensão artístico-cultural, quanto educacional, social e tecnológica, ampliando, né, acredito que de uma maneira significativa, esse entendimento, talvez, certamente limitado, de que a inovação ela somente se circunscreve na tecnologia, né? Ela é muito maior do que isso. Então, eu agradeço imensamente pela atenção de todas e de todos, e a gente se coloca à disposição para perguntas e também convida a todos para acessar o nosso site e também encontrar todas as publicações, né, que subsidiam os nossos projetos, as nossas pesquisas e os nossos projetos. É isso, muitíssimo grata. Obrigada, professora Raquel, lindíssimos os projetos. Não se esqueçam de colocarem as perguntas ali no Questions and Answers. Nós vamos estar aí depois direcionando essas perguntas logo após as duas próximas apresentações. Vamos então agora para a próxima palestra. Eu gostaria de convidar o professor José Augusto Mannis, professor do Instituto de Artes da Unicamp. Professor Mannis está com a gente? Estou abrindo o sistema. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Você quer compartilhar os seus slides para iniciar? Sim, estou compartilhando a tela agora, um instantinho. Tá ótimo. Pronto, está dando para ver? Tudo certo. Tá, muito obrigado. Eu queria muito agradecer pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Eu estou muito honrado, né, e me sinto privilegiado em estar em meio a pessoas e projetos tão lindos, né? Aliás, queria ressaltar que me fez muito bem, né, ver todas essas apresentações da Emma, da Elif e da Raquel, num momento tão duro que a gente está atravessando, né? Todas essas possibilidades de futuro me trouxeram uma alegria no coração, né? De que a gente pode ter esperança ainda, que a gente pode ter uma perspectiva de futuro melhor. Muito obrigado por estar organizando esse evento também, que é um evento que pensa, que está investindo, né, num futuro melhor para todos, numa perspectiva de um mundo melhor, um mundo mais humano, né, um mundo mais vivo, né, e espero que também um mundo mais justo. Eu creio que eu fui convidado aqui para participar do evento porque eu tive uma patente que foi licenciada, enfim, por causa de um caso de sucesso. Mas eu não gostaria de estar apresentando um caso de sucesso aqui. Eu gostaria de poder estar apresentando um convite a todos as colegas e os meus colegas aqui do Instituto de Artes e de outras áreas do conhecimento também, e fazer um convite criativo, né, de que nós todos podemos inovar, né? A inovação, como a professora Raquel falou agora, tem sido muito marcada pelo caráter tecnológico, né, das ciências duras, mas a gente precisa saber também que a inovação ela pode também ocorrer no campo das humanidades, né? Ela pode também ser uma maneira diferente de ver as coisas e de inovar as formas de conhecimento e de inovar as maneiras de chegar a bons resultados, né? Todos os seres vivos que podem se adaptar têm capacidade inventiva. Então, mesmo os animais, os insetos, têm capacidade inventiva. Todos os seres humanos, é inato ao ser humano ter a capacidade inventiva, né? Tanto é que o Lévi-Strauss,
né, quando ele elaborou, né, deu um sentido ao termo bricolagem, né, que é uma palavra que denota uma coisa feita do jeito que deu para fazer, mas, na verdade, é um trabalho cuja técnica é improvisada, adaptada aos materiais e às circunstâncias, ou seja, é uma capacidade de você se adequar às limitações que lhe são impostas. É a capacidade que nós temos de poder solucionar desafios e problemas e chegar a uma condição melhor que nós temos. Para isso, nós precisamos usar a nossa criatividade. Então, a criatividade acontece, ela opera quando nós precisamos, quando nós elaboramos algo que não existia antes, algo que é valioso e algo que é uma implementação nova. Pode ser entendido como uma capacidade de resolver problemas. Sim, muitas vezes é uma capacidade de resolver problemas. Mas também nós podemos encarar como uma necessidade para vencer desafios. Ou, além disso, para transcender nossa própria condição, ou seja, para ir mais longe de onde nós estamos, da condição que nós estamos. Mudar a maneira de ser, mudar hábitos. Para isso, para que a criatividade opere, e todos nós podemos, todos seres têm essa propriedade, essa capacidade, nós temos que combinar diversos processos cognitivos integrados. E esses processos, para a gente agir de maneira criativa, a gente simplesmente precisa mudar nossa maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar, então, implica, em várias instâncias, em mudar a maneira como você percebe. Porque se você mudar a maneira como você percebe, você muda o jeito, a maneira como você busca as coisas. Se a gente puder mudar a maneira como a gente observa, nós vamos mudar também o jeito que nós temos de analisar. Então, mudando de ponto de maneira do ponto de vista de observação, a gente tem uma perspectiva de análise distinta. E a gente pode ver o problema de várias condições possíveis. E mudando a maneira como você reúne e integra as coisas que você tem para operacionalizar o que você vai sintetizar, você muda a maneira como você constrói. Então, a maneira de pensar é condicionada pela maneira como a gente percebe, a maneira como a gente observa e a maneira como a gente constrói. Por isso que a criatividade, né, a capacidade criativa, a capacidade inventiva, eu entendo que ela funciona a partir desse triângulo da percepção, da análise e da síntese. Sempre integrado, sempre realimentando entre eles, ciclicamente. Além disso, o método que eu emprego para usar esse potencial cognitivo é muito importante. A eficiência criativa é função da nossa capacidade, ou seja, desse método da maneira de perceber, da maneira de analisar, da maneira de sintetizar, né? Isso é uma coisa que pode ser desenvolvida, isso é uma coisa que pode ser treinada, né? E também por decisões operacionais. E essas decisões operacionais podem ser adquiridas através de experiência, de erros e de análise crítica. Muito interessante, né, que o Divergent Thinking, o projeto apresentado pela professora Elif, né, é também uma espécie de creative learning, né? Então tem uma abordagem heurística, né, de você identificar, ter capacidades, ter recursos, identificar problemas e ver como você consegue resolver problemas. Então, é uma abordagem muito criativa, né? E a criação
não pode ser desvinculada, né, da experiência pessoal, corporal e de construção, como é o processo heurístico. Portanto, a ação criativa, ela depende tanto da maneira de pensar e do método operacional. Ou seja, depende simplesmente de uma atitude, de uma postura. E essa atitude e essa postura, todos nós podemos ter. Todas as pessoas têm essa capacidade. Eu convido todos os meus colegas a sempre procurarem ver as coisas de uma maneira diferente, a abordarem as coisas de uma maneira distinta, verem talvez os problemas como oportunidades, né? E nós podemos, a partir desse momento, então, criar melhores condições e melhores recursos para o nosso conhecimento e para o nosso ambiente, para a nossa comunidade, né? Para as pessoas que estão junto conosco. No caso o meu caso específico, né, que é o caso que deve ser apresentado aqui, trata-se de um evento que gerou uma patente, né, pela Unicamp, né, através da cooperação importantíssima, né, da Inova no processo, que se iniciou com uma pesquisa de doutorado que nasceu na USP, né, no desenho do laboratório no LAME, né, de acústica, música e informática, que havia uma dificuldade a ser resolvida, que era um projeto acústico para um local com limitações inerentes. Bom, foi iniciado um processo de investigação, né, para essa pesquisa, né, e no correr da revisão bibliográfica, dos conhecimentos e tudo, eu percebi num certo momento que o som gosta do caos. Aí eu pensei artisticamente também, o caos total não é tão adequado, né, para o som. Não é tão adequado. Então teve um novo aprendizado aí, né, que tudo tem um máximo e um mínimo e tudo tem um nivelamento. Então, entre o caos e a ordem, eu tenho uma proporção. Então, eu tive que colocar, né, o ponteiro num ponto, num momento importante, adequado, num ponto de equilíbrio entre o caos e a ordem para poder chegar nesse resultado. Então, foram construídas superfícies, né, que jogavam o som de um lado para outro, né, alternadamente, e eu comecei a pesquisar a questão da ordem dessa orientação das superfícies. No meio desse processo, fui contactado pela professora Carol Gubernikoff, né, que era a coordenadora da pós-graduação, né, da Unirio, que estavam com um problema muito urgente, que estavam com uma verba, né, que precisavam gastar para fazer a reforma do Instituto Villa-Lobos, aqui da sala do Instituto Villa-Lobos, né? E o projeto que eles tinham, em princípio, era muito mais caro do que a verba. Então, havia um problema. Tá? Eles estavam no impasse e ela me pediu socorro. Então, o que aconteceu? Eu encarei, né, o problema como um desafio. Bom, o problema está aí, vamos observar, vamos ler o problema, vamos resolvê-lo. O que aconteceu? Bom, foi desenhada uma sala. Então, essas aqui são as superfícies que foram desenhadas de acordo com os elementos que eu estava trabalhando até então, nessa ordenação pseudo-caótica, mas, contudo, com fundo de organização, né, que deu um resultado muito bom. O resultado foi muito bom. Até hoje a sala é usada para gravações, né, tem uma resposta acústica muito boa, devido a essa ordenação, né, dessas orientações. Porém, surgiu um problema muito peculiar, né, que foi, era preciso instalar uma cabine de gravação aqui, nesse ponto, e
Um ponto totalmente inadequado, né, porque ele não tem recuo, ele não tem profundidade suficiente para ter um distanciamento que permita uma imagem sonora clara no monitoramento de áudio. Bom, aqui o que acontece? Então, esse aqui é o desenho da cabine, a distância aqui de recuo em relação à parte frontal é muito pequena. Eu não conseguiria colocar esse tipo de superfície lá atrás, como eu estava pesquisando, e eu transformei, então, a dificuldade num desafio. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer o som se espalhar aqui dentro se eu não tenho distância para jogar ele de um lado para o outro? Como que é possível fazer isso? Essa questão ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. E eu comecei a conviver com ela. Até que um dia eu estava voltando, né, entre Campinas e São Paulo, porque eu fazia programas na Rádio Cultura em São Paulo, estava sempre indo para lá, e pegava a estrada uma vez por semana, pelo menos, e um dia eu estava aqui, num desses congestionamentos aqui, na via Anhanguera, em que eu acabei parado atrás de um caminhão que trazia um enorme carregamento de tubos, dos mais diversos tamanhos. E eu parado atrás do caminhão, por um bom tempo. E eu comecei a pensar, puxa, né, o que é isso? O que significa isso? Né? E, de repente, as coisas começaram a fazer sentido. De repente, esses tubos viraram elementos organizáveis, elementos que podiam ser desenhados. E surgiu, então, a ideia de criar uma ordenação entre os tubos que era uma derivada da imitação, no caso aqui, da Sinfonia Opus, Organização Serial da Sinfonia Opus 21, do Anton Weber, né, que tem uma estrutura de organização das alturas, que é uma estrutura totalmente simétrica, mas com uma simetria invertida. Ou seja, ela é simétrica, mas não é tão simétrica. Realmente, naquele ponto em que o som gosta do caos, mas ele gosta da ordem também. E esse gerenciamento da simetria complexa pareceu fazer sentido. Então, nós organizamos os tubos em diâmetros como se eu estivesse organizando uma série musical. E foi desenhada essa superfície aqui, né, com tubos, depois foram cortados, né, em meia cana, e foram alinhados na parede, no fundo do estúdio, da cabine de gravação. E, para enorme surpresa nossa, né, na medição, a resposta foi perfeita. Todos os parâmetros estavam adequados. Então, dentro da estratégia dessa organização, né, desse desenho, dessa simetria complexa, surgiu uma condição de espalhamento de energia propício para um equilíbrio, uma resposta sonora adequada. Bom, esse procedimento foi aumentado, né, foi desenvolvido, foi colocado, inclusive, esse aqui é o Museu da Imagem do Som de São Paulo, cujo auditório tem essa superfície. Nós depois medimos, com a ajuda do Lacaf, a professora Estela Mares, da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, né, Civil e Arquitetura, no laboratório nós fizemos uma miniatura, né, com a ajuda do Centro de Tecnologia e Informação Renato Acha, fizemos aqui essa miniatura dos difusores, medimos e comprovamos a eficiência, né, desse mecanismo, desse sistema de espalhamento de energia sonora sem perda de energia. E, a partir desse momento, então, o apoio da Inova foi fantástico, né? Foi assim, a Inova me ensinou a fazer as coisas, né? Eles deram todo o suporte necessário, né, para que
essa busca de precedentes pudesse ser feita, né? Colocou equipe com especialistas, né, para redação de relatórios específicos, especializados e muito sofisticados, né? Foi feito também um relatório de investigação tecnológica, tudo organizado pela Inova, né? Até chegar o momento da patente, né, que está aqui, e inclusive a promoção do produto em âmbito internacional, né? Esse projeto foi premiado porque foi uma tecnologia licenciada e foi absorvida pelo mercado. Porém, eu queria aqui fazer uma observação, né, que eu só para encerrar a minha apresentação, de que da importância da relação constante entre a universidade e a sociedade. Nós estamos dentro de um sistema universitário que é muito sólido, muito rígido, muito consistente, né? E que sempre requer verificações, sempre requer revisões, sempre requer controle. Isso é muito bom, isso é a razão pela qual nós mantemos um conhecimento e mantemos a ciência, a tecnologia e a cultura sempre num nível epistemologicamente forte, né? Porém, a gente precisa cuidar também da maneira como a gente se relaciona diretamente com a sociedade. Eu observo que se a tecnologia pôde ser licenciada e colocada no mercado, foi porque naquele momento, especificamente, eu já estava trabalhando com algumas parcerias de maneira ativa. E eu tive muita sorte, foi uma coincidência, né, que isso tenha se tornado possível e que isso tenha sido licenciado e comercializado imediatamente. Contudo, é muito importante que a gente possa ter mecanismos, meios de que os pesquisadores, os coordenadores de laboratório, os investigadores, científicos, tecnológicos, artísticos, possam ter meios de estarem constantemente em relação com o mercado, em relação com a sociedade. O que tem ocorrido é que o nosso tempo para responder a demandas é um tempo muito longo, requer muito trabalho, muita preparação. Geralmente, quando surge oportunidade, a gente já deveria ter começado a se preparar muito tempo antes. Então, nós temos uma competitividade muito pequena, né, com as oportunidades de mercado. O setor privado é muito mais ágil. Então, o pedido que eu queria fazer, né, a sugestão que eu queria fazer aqui, era que, de repente, na universidade, além do suporte que nós já temos fantástico, né, da Inova, de uma agência de inovação tecnológica, nós pudéssemos ter também quase que uma cooperativa de pesquisadores, uma cooperativa de produtores de conhecimento, né, que tivesse constantemente já preparada, devidamente instrumentada para isso, e que, através de uma simples associação com essa instância, nós pudéssemos reagir às oportunidades de mercado com tempo competitivo, né, com os outros. Então, assim como nós temos as empresas júniores, né, para os alunos, os pesquisadores que estão fazendo graduação ou pós-graduação, talvez a gente possa ter uma cooperativa, né, de docentes e pesquisadores que já esteja totalmente instrumentada para isso, e cada nova oportunidade a gente tenha um processo muito mais simples e ágil para poder concluir, né, esse intento e levar isso a bom termo. A velocidade com que a gente se relaciona com a sociedade e a sistemática dessa relação vão permitir que muitos outros licenciamentos novos sejam possíveis para as nossas invenções criativas. Eu agradeço muito a todos pela oportunidade de poder estar aqui com vocês
e eu fico à disposição para maiores informações. Muito obrigado. Obrigada, professor Mannis, pela palestra. Muito interessante, eu não conhecia a história dessa patente, embora eu lembre que eu acho que fui eu que escrevi a primeira matéria que saiu dela há muitos anos atrás. Já tem bastante tempo, mas quero avisar todo o nosso público, se vocês tiverem perguntas para a professora Raquel e para o professor Mannis, não deixem de colocar aí nos questions and answers. Quero convidar agora a Ana Maria Paes Leme, doutora pelo Instituto de Artes da Unicamp, que eu conheci ano passado em meio a uma das competições de empreendedorismo, para trazer a história dela para a gente. Ana Maria, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. Obrigada pelas falas anteriores. Maravilhoso a gente poder ir conhecer o trabalho de todos vocês. E aí, como a tecnologia e inovação está chegando aqui no campo das artes, e é muito bom, né? A gente participar dessas conquistas, né? Eu vou compartilhar também a minha tela para a gente poder, então, falar um pouquinho sobre o que eu preparei hoje, né? Então, eu fui convidada para falar aqui hoje sobre o meu projeto, que é resultado de uma participação que eu tive pelo Inova, como a Vanessa mesmo disse. Então, a minha pesquisa, o meu trabalho, né, esse projeto Intermédio Somos e Si, é um canal de apoio a pais e educadores no processo de desenvolvimento global das crianças por intermédio da música. Eu sou educadora musical com graduação em educação artística, com habilitação em música. Eu tenho mestrado em educação e o meu doutorado é no Instituto de Artes. Então, eu fui selecionada aí pelo Grupo Inova do ano passado, no primeiro evento sobre Transforme a Sua Tese em um Negócio, né? Então, fui classificada aí como vencedora na categoria do voto popular. E eu fiquei empatada, né, com o Rogério, que foi uma outra pessoa da área da engenharia. Eu fui a única da área de artes, da área de humanas. Então, isso nos alegrou muito, deixou, assim, os meus amigos, os meus parceiros, né, muito contentes com isso. E foi a partir de um pitch que eu apresentei, né, que é uma técnica de apresentação, onde a gente precisa apresentar um modelo de negócio inovador, né? E tem que ser uma fala muito concisa. Então, foi um treinamento, assim, bem complexo e a gente, em 5 minutos, tinha que defender a ideia do projeto. Então, foi bem interessante, porque foi também um momento que eu conheci e me aprofundei melhor sobre essas expressões, o que é uma startup, o que é uma edtech, né? Então, a startup, que são essas empresas novas aí, que estão sendo exploradas no mercado inovador, e a edtech, que é a minha área, né? Que minha empresa, ou meu projeto, ele é uma empresa de tecnologia voltada para a educação, por isso um edtech. Então, todo esse trabalho, ele foi baseado na minha tese, e a minha tese, ela recebeu, eu dei um título inicial para ela, como o impacto da educação musical nas habilidades acadêmicas dos alunos com baixo desempenho escolar, influenciados pela variação dos estados de humor. Então, foi assim, um título bem descritivo, mas a banca da minha defesa, que aconteceu o ano passado, em dezembro de 2020, ela me sugeriu que eu melhorasse aí, tornasse meu título um pouco mais provocativo, né? Então, eles sugeriram educação musical e epistemologia genética piagetiana, alunos com baixo desempenho escolar e a variação dos estados de humor. Isso porque a minha tese, ela é voltada para a educação musical, né? Com crianças com baixo desempenho escolar. Qual foi a minha motivação inicial para trabalhar ou para realizar a minha investigação? Foi trocar a Ritalina pela Rita Lee. Quem é a Rita Lee, né? Pode ter algumas pessoas que não conhecem. A Rita Lee é uma cantora brasileira, representante do rock brasileiro. Então, eu fiz esse trocadilho. Ritalina, Rita Lee. O que é a Ritalina? A Ritalina é uma medicação utilizada para ativar o sistema nervoso central, a fim de que as pessoas que têm algum tipo de transtorno fiquem mais ativas. Então, eu, como educadora musical, como coordenadora pedagógica que fui por alguns anos, também trabalho na formação de professores, no curso de licenciatura em pedagogia.
Então, venho trabalhando na educação há muito tempo, mais de 30 anos, e eu venho observando que a cada ano está acontecendo um aumento muito grande de rótulos, né, às crianças em consideração ao baixo desempenho escolar. Elas estão sendo rotuladas por diversos tipos de transtornos. Então, assim, a gente vê um aumento muito grande no diagnóstico de transtornos para essas crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem. Então, eu sempre preocupada com isso, pensei, será que a escola não está sendo muito chata? Será que a gente não precisa trazer algo mais criativo, mais lúdico, mais interativo, né? Eu, na minha área de música, eu acredito que a música pode melhorar o estado de humor das crianças, ela melhora até pesquisas, na minha pesquisa eu também encontrei esses resultados, ela ajuda, né, na melhora do estado de humor. Então, pensei, se eu ajudar as crianças a melhorarem os estados de humor dentro do ambiente escolar, a partir de um estudo, ou a partir de um trabalho com a educação musical, quem sabe as crianças se sentem mais felizes, mais animadas, né? E mais comprometidas e até compreendendo melhor todo esse contexto dos conteúdos escolares. Então, a minha pesquisa veio, né, investigar isso. Ou se um programa de educação musical poderia contribuir para a melhora do estado de humor e, assim, o desenvolvimento acadêmico também pudesse ser aprimorado. Os resultados da pesquisa permitiram verificar assim, que houve significativamente uma relevância aí nos dados dos estados de humor, onde diminuiu bem o meu grupo controle, o grupo experimental em comparação ao controle, ele diminuiu bastante os estados de melancolia, tristeza, então os meus ficaram mais felizes, em comparação ao grupo controle, que não recebeu aulas de música. E enquanto que também eles tiveram uma evidência no resultado com relação a estado de vigor, atividade, animação. Então, as minhas crianças que fizeram o meu curso apresentaram uma melhora, né, nessa questão da atividade, do vigor e uma diminuição da melancolia. E isso, então, foi um dado bem importante para mim. Mas, com relação ao desenvolvimento da aprendizagem, pelo curto tempo e também as sérias dificuldades que meus alunos apresentavam, que eram crianças de 4º ano, com sérias dificuldades de aprendizagem. O nível deles era de 2º ano do ensino fundamental. Então, eu não consegui, eu acredito, eu atribuí ao pouco tempo e à gravidade das dificuldades, assim, um pouco desenvolvimento com relação à aprendizagem, né? A um desenvolvimento da aprendizagem. Mas foi possível verificar que o estado de humor, né, foi melhorado. Então, tudo isso, né, serviu como sustentação para eu poder, então, aceitar este convite que eu recebi por meio de um e-mail do Inova para participar desse projeto Transforme Sua Tese em um Negócio. Então, eu fiquei bastante animada e interessada quando eu vi aquele e-mail, e pensei, de repente, né, eu posso construir aí algum material que venha atender a realidade das escolas, que venha contribuir para o desenvolvimento dos professores, para poder melhorar aí o estado de humor das crianças e, quem sabe, diminuir um pouco, né, o consumo de tanta medicação voltada para esses transtornos, né, que são decorrentes ou são considerados em consequência do baixo desempenho acadêmico. Então, meu projeto inicial, eu intitulei como Cantação, Música, Mente e Movimento, e foi ele que eu apresentei meu pitch. Esse projeto, ele foi bem assim, complexo. Eu tinha uma equipe maravilhosa, com profissionais altamente qualificados, professores doutores da Unicamp, pessoas que estavam, que seriam meus parceiros, né, nessa plataforma de educação e tecnologia, mas, infelizmente, a gente não consegue, em função das questões financeiras, né, não tem um apoio financeiro, e também, assim, a inviabilidade mesmo financeira me impediu de dar continuidade à Cantação. Mas ele me inspirou para o projeto atual que se chama Intermédios Musici, que, no momento, eu sou a única especialista, né, responsável pelo projeto.
Então, o meu projeto, ele tem um conceito, ou a minha logomarca, ela tem um conceito de identidade visual, onde eu penso, né, nas iniciais do nome, I, intermédio somos e si, e M, onde apresenta aí uma curvinha, lembrando as ondas sonoras, e também a conexão entre as duas pessoas, a criança, que seria o I, e o adulto, né, apoiando, né, conduzindo essa criança a fim de ajudá-la a vencer os desafios da aprendizagem. Então, essa ideia eu levei para uma equipe de marketing, e eles, então, desenharam e finalizaram toda essa identidade visual que atualmente eu utilizo no meu projeto. Esse projeto Intermédios Mosesi, então, ele é um infoproduto em forma de curso online, ele é dirigido a pais educadores que lidam com crianças com ou sem dificuldades, ele oferece um conteúdo e mentoria por meio de redes sociais e plataformas da Hotmart, e fundamenta-se na teoria do desenvolvimento humano desenvolvido por Piaget, quer dizer, a psicologia genética. É a fundamentação teórica que sustenta todas as minhas argumentações, né? Também propõe o uso de atividades musicais no processo de desenvolvimento humano. Então, eu utilizo, né, da minha experiência como educadora musical para também contribuir aí com essas atividades. E esse projeto pretende garantir o acesso das crianças à iniciação musical em casa e dentro das escolas. Porque, na verdade, eu acredito que qualquer lei, porque nós temos uma lei de obrigatoriedade da educação musical na escola que ainda não se concretizou. E eu penso que nós não conseguimos ainda regulamentar porque os pais, as famílias, a sociedade ainda não tem uma visão clara da importância da educação musical no processo de desenvolvimento das crianças. Então, eu pretendo sensibilizar, né, promover essa conscientização das famílias e dos educadores sobre a importância da educação musical no desenvolvimento integral das crianças. Então, esse é um desejo, né, um anseio, e é uma concepção que eu trago comigo. Então, quer dizer, o meu projeto, ele pretende atender esses pais educadores para contribuir e atender as crianças, né, alcançar as crianças. Todo o meu projeto, ele seguiu o modelo Lean Canvas, que foi o modelo em que nós realizamos um treinamento pelo Inova, e ele segue toda uma estrutura, né, onde a gente tem que assim, estar atento, né, a ter uma equipe, né, bem estruturada, qual é a tecnologia, o segmento de clientes, o problema, no meu caso, o problema são sérias dificuldades das crianças, e também a carência de formação, tanto dos pais quanto dos professores, para como lidar com isso, né? E ter aí a proposição de valor, que seria o uso das atividades musicais, e aí, então, a solução, que é ajudar as crianças no desenvolvimento mais efetivo, os canais que eu utilizo, que são da internet, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre como está hoje, as fontes de receita, que seriam mesmo cursos e e-books, a estrutura de custos, eu investi até em curso de marketing, para eu poder entender melhor como é que funciona todo esse universo, né, das mídias sociais, como chegar no meu cliente, como atender às demandas, né, dos pais ou dos educadores, que para mim, né, no meu projeto, são as minhas personas, são as pessoas a quem eu quero alcançar. Este aqui é um quadro sinóptico, né, de como funciona todo este modelo do Lean Canvas. E então a gente tem que preencher, e eu recebi uma mentoria também, além do treinamento que a gente teve, eu recebi uma mentoria, porque como eu fui classificada para apresentar o pitch, ele me ajudou muito para poder assim, finalizar e fechar toda a ideia e transferir daquele projeto Cantação para o projeto Intermédios Musicais. Hoje, o meu projeto, ele ainda está em andamento com publicações no Instagram e Facebook, com conteúdos gratuitos. Eu ainda não vendo nada, eu ainda estou no processo. Eu comecei no começo deste ano a fazer publicações, estou no processo, né, ainda de produção de aulas e produtos para venda, que também recebe o apoio dessa empresa de marketing, que foi contratada por mim para poder ajudar aí na construção da plataforma e também na divulgação da marca.
A divulgação dos conteúdos para o YouTube também estão em processo de adequação, eu ainda não tenho página no YouTube, e também não investi em tráfego pago ainda, porque eu estou ainda estruturando e organizando toda a parte, tanto burocrática quanto também estrutural do meu projeto. Então, ainda estou em aprendizado na realização prática do que é, né, um projeto ou um produto, um infoproduto publicado e vendido aí nas redes sociais. Bom, é isso daí. Espero que tenha contribuído, né, para os interessados, os alunos, as pessoas que estão nesse processo, né, os doutores estão finalizando aí as suas pesquisas, porque eu acho que são experiências que a gente pode trocar, e também que, assim, eu não tenho tantas habilidades quanto os jovens que estão aí, né, acabam superando as minhas dificuldades. Então, eu acho muito legal a gente poder compartilhar isso. E aqui está o meu contato, se as pessoas quiserem me contactar, conhecer meu trabalho, estou à disposição. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada a todos. Obrigada pela sua participação, Ana. Eu gostaria de convidar de volta a professora Rachel, professor Mannis. Nós não temos ali no Questions and Answers nenhuma pergunta, mas eu tenho uma pergunta para vocês, né? Vocês viram aí pela participação da Ana Maria? Ana Maria, se você quiser voltar um pouquinho, aqui a gente já vinha pensando, né, numa forma de incluir esses alunos das artes de alguma maneira, especialmente nos nossos programas com foco empreendedor, né? Para desenvolver habilidades empreendedoras, para pensar os resultados das suas pesquisas aí como potencial para abrir uma empresa e levar isso para a sociedade por meio de uma empresa sustentável. O que vocês acham que é o que falta, sabe, para despertar essa vontade nesses alunos com quem vocês têm contato no dia a dia, para a gente pensar junto, né, nas coisas que a gente vai fazer daqui para frente? O que vocês acham que a gente poderia fazer? Ana, também, se você tiver alguma contribuição para isso, você que passou por esse processo e está estimulando a nova garotada. Olha, Vanessa, eu tenho observado bastante pessoas da área de música. Às vezes não são doutores, mas eles são, assim, educadores musicais que já estão entrando nesse mercado. Então, assim, eu tenho visto que está ampliando esse mercado. Assim, as pessoas estão usufruindo, né, deste espaço, que é a tecnologia, as redes sociais. Então, assim, tem muita coisa nova acontecendo. E eu acho que, a partir do momento que os alunos, esses estudantes hoje, eles conseguem conhecer, olha o trabalho da professora Rachel, olha o trabalho do professor José Augusto, gente, são coisas maravilhosas que a gente vê que é possível, né? Então, se os alunos, só de conhecerem, eles já vão ficar motivados, e eu acredito que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua curiosidade, cada um pode usar da sua criatividade e construir isso daí. Então, é conhecer, precisamos divulgar bastante esses trabalhos, eu penso. Legal, obrigada. Professora Rachel, professor Mannis, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria sim, Vanessa. Professor Mannis, posso falar antes do senhor? Tudo bem? Bom, acho que o que nós fizemos aqui hoje, né, é o primeiro passo, né, é um primeiro passo de muitos que nós ainda precisamos dar, sem dúvida alguma. Gostei muito, e acho que vem muito ao encontro, tanto a fala da Ana Maria, quanto também do professor Mannis, no sentido de entender a importância, bom, primeiro de se ampliar, né, essa cultura no âmbito da nossa área, né? E isso isso, né? São encontros, reflexões e muito também ao encontro das contribuições da Emma e da Elif, no sentido de que
é uma prática constante, né? É uma construção de cultura. E não há outra forma a não ser, né? Isso é desde a nossa sala de aula até esses eventos, né? Essa diversidade de ações que a gente tem condições, em conjunto com a Inova, né? De desenvolver, de construir. E especialmente a contribuição do professor Mannis no que diz respeito a uma ideia de uma cooperativa, né? De algo que nós possamos direcionar, né, toda essa potência criativa, essa potência projetual, essa potência inovativa que nós temos, né, no âmbito das nossas atuações, dos nossos projetos, mas que tenha esse subsídio, né, esse direcionamento, essa ação com vistas mesmo, né, não necessariamente você precisa abrir uma empresa para, né, mas você ter as bases que vão te ajudar, né, a de fato, aplicar o teu desenvolvimento, a tua pesquisa, né, levar isso diretamente para uma aplicação junto à sociedade, né? Acho que nós estamos nesse caminho, né, Vanessa? Estamos nesse caminho. A gente está trabalhando para isso. Professor Mannis? Sim, muito importante, Raquel, que a professora Raquel colocou, que acho que na medida em que a gente conseguir desburocratizar, né, os caminhos e os meios para poder chegar até a sociedade, nós vamos ter uma velocidade de produção muito grande. Nós já estamos trazendo, né, esse caráter de inovação, sobretudo o Instituto de Artes, que é um instituto que trabalha com criatividade. Nós já estamos trazendo a inovação para a sala de aula, quer dizer, a inovação nas minhas disciplinas, em muitos docentes, a inovação está presente. A cada semestre tem coisas novas que aparecem, mecanismos novos que surgem. Agora, na medida em que a gente puder ter uma facilidade para poder conectar isso com demandas da sociedade, a velocidade disso vai ser muito grande. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a gente precisa sentar, conversar, analisar os problemas e elaborar propostas que, primeiro, não tirem o controle da universidade, quer dizer, a gente tem um rigor muito grande, isso deve ser mantido. A gente deve manter a todo custo a pesquisa fundamental como uma coisa prioritária nossa. Mesmo na minha patente, por exemplo, poderiam muito facilmente dizer, você está pesquisando a segunda escola de Viena, o que a segunda escola de Viena vai contribuir para a sociedade brasileira na condição atual? Mas, de repente, a segunda escola de Viena me sugeriu um mecanismo que eu posso controlar conforto acústico em sala de aula com baixo custo usando o cano velho. Entendeu? Então, a pesquisa fundamental é muito importante. A solução dos problemas nunca está exato no mesmo terreno que o problema surge. Muitas vezes o problema do trânsito ele pode ser resolvido com um biólogo que estuda o comportamento das abelhas, como é que elas entram e saem da colmeia. E de repente o problema de entrada e saída da marginal se resolve a partir da observação das abelhas, por exemplo. Então, não existe direcionamento fundo setorial para o conhecimento. O conhecimento é independentemente disso. Então, vamos desburocratizar as vias para que o conhecimento chegue na sociedade. Muito obrigado. Obrigada, professor Mannis. Eu gostaria de convidar agora a professora Mariana, se ela ainda estiver com a gente, a professora Elif, para algumas últimas palavras. Vocês ainda estão com a gente? Olá, professora Mariana. Sinta-se à vontade para dar as últimas palavras aqui antes da gente encerrar esse webinar. Apenas agradecer mais uma vez, né, pelas contribuições de todos, foram muito motivantes, muito frutíferas. A gente tomou bastante nota, assim, acho que a ideia é que a gente siga, né, com as discussões internas na comunidade do IA, nas parcerias, né, entre o IA e as outras unidades e também as outras universidades. Mais uma vez, nosso muito obrigada do Instituto de Artes. Obrigada, doutora Elif. Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Umas últimas palavras. Last but not Again, least. I just want to iterate how honored and happy I am to be a part of this group. And like, so, I mean, going through dissertations in the arts and humanities and
like giving them an opportunity to, I think that's a fantastic idea. And I think there's a lot of potential to be explored. And I just want to close kind of dovetailing what Professor Mannis just said. So this is, Isaac Asimov has an article about the indivisibility of knowledge, that it doesn't belong to the engineering, it doesn't belong to the art, knowledge is knowledge. And I think that's been my motto, trying to kind of remove these perceived or actual barriers between seemingly two disparate fields, because once I think we can start to talk to each other and understand each other, we will solve a lot of the problems that we're facing. And thank you again, everyone, for your brains and your hearts. Obrigada por sua participação. Pessoal, já estava para finalizar esse webinar, surgiram 2 perguntas, eu vou endereçar apenas essas 2 perguntas e a gente vai encerrar, tá certo? A pergunta do Gabriel Moretti, ele coloca: boa tarde, professores, prazer em participar. Eu, como aluno da música da Unicamp, mas já atuando no mercado, percebo que nós músicos acreditamos que a música se bastará por si. No entanto, quando saímos para o mercado de trabalho, ficamos perdidos. Acredito que é importante ter o contato com esses conteúdos de business music, né? E a inovação é uma temática muito importante. Queria saber se já existe algumas disciplinas focadas nesse assunto. Ele saiu, já está no mercado há 10 anos, né? Hoje, o Instituto de Artes já aborda a inovação, o mercado business para a música. Vocês poderiam responder? A professora Raquel ou a professora Mariana? Bom, nós temos disciplinas de música industrializada, nós temos uma elaboração também de um curso de uma modalidade de graduação que está começando, que é música com sociedade e o som, né, voltada para a etnomusicologia e também para as questões da comunicação da música com a sociedade. E esse problema, então, os novos perfis profissionais está sendo trabalhado atualmente pelo NDE, que é o Núcleo de Docente Estruturante, que está trabalhando no redesign, né, do currículo do ensino de música, justamente no sentido de criar uma flexibilização para que a gente possa atender a essa nova demanda profissional, uma vez que a grade curricular de música, que é uma grade, por enquanto a gente não quer mais que seja uma grade, a gente quer que seja uma janela, né? Essa grade, ela está desenhada para a função do músico do século XIX e começo do século XX. E hoje em dia, as pessoas não saem do curso de música para ser somente músico de orquestra, para ser compositor. Eles têm muitos outros métiers. Os métiers se multiplicaram exponencialmente. Então, o esforço que nós estamos tendo agora com a coordenação da graduação é de poder desenhar um novo currículo de ensino para que esses novos perfis profissionais possam ser compreendidos e abarcados no ensino universitário. Muito obrigada. A última pergunta é aqui da Raquel, que é minha colega na Agência de Inovação. Ela colocou assim: a experiência de vocês mostra que é possível inovar e empreender no campo das artes e impactar positivamente a sociedade e a economia, mas há alguns preconceitos que impedem uma interação melhor entre as artes criativas e o empreendedorismo. É um pouco o que eu perguntei ali atrás, veja que a gente está bem interessada nisso. Ela pergunta se, na opinião de vocês, como podemos aproximar esses dois mundos. Eu acho que é um pouco o que a gente discutiu na pergunta anterior, né? Que é justamente explorando essas possibilidades de interação e fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje, certo? Tá ótimo. Gente, muito obrigada, foi fantástico ouvi-los todos também, os palestrantes internacionais e nacionais. É um prazer muito grande colaborar com vocês. Até logo. Pode falar, Raquel, que isso, por favor. Eu quero fazer um agradecimento também especial ao professor
Alexandre Zamiti, que esteve conosco, né, no âmbito de toda essa organização, e também ao nosso AT de pesquisa, né, da nossa coordenadoria de pesquisa e extensão, Tiago Carneiro, que também está aqui conosco, né, e que todos se empenharam muito, né, junto à nossa diretoria e junto a você e a vocês, né, Inova, para que nós pudéssemos estar aqui, né, nessa troca tão frutífera entre todos. Muitíssimo grata, viu? Obrigada mesmo, foi uma troca fantástica. Caros, o webinar vai estar disponível no YouTube da Inova nos próximos dias. Nós vamos divulgar conjuntamente Instituto de Artes e a Inova, o link de acesso, e vamos enviar as apresentações aí dos palestrantes que concordarem a dividir essas apresentações. A Elif e Emma já me enviaram, se vocês puderem enviar também, professor Mannis, Ana e professora Raquel, a todos a gente encaminha para vocês com o link de acesso a esse vídeo. Um abraço a todos e boa tarde. Vou encerrar, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, pessoal.